Começando mais um vídeo aqui do nosso quadro de análise de cenas. Nesse vídeo aqui eu rabisco algumas cenas para mostrar alguns pontos interessantes para vocês. Então, se você ainda não me conhecia, meu nome é Gustavo Cruz, eu amo cinema e aqui no meu canal eu faço várias análises de filmes, faço também indicações, diversas coisas. Então, se você curtiu o meu trabalho por aqui, não deixe de se inscrever, comentar aqui embaixo, curtir. Todas essas ações ajudam muito para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho e recomende para mais e mais pessoas. Então vocês vão me ajudar muito fazendo isso. Uma coisa que é interessante de pensar quando a gente vai falar do trailer de Tenet, ou dos dois trailers, né? É pensar que existem alguns pontos no trabalho do Christopher Nolan que se repetem ao longo dos seus filmes. E com isso, a gente já consegue identificar um pouquinho do que o diretor está pretendendo com essa obra. Ele tem uma estrutura, uma forma de apresentar a sua nova história que é muito bacana e que está se repetindo. Ele já fez isso com os outros filmes. E com isso eu consegui perceber que o diretor ele tem um processo para apresentar suas ideias, ele entrega bastante coisa e são mais ou menos 5 passos que se repetem e esses 5 passos já fazem a gente conseguir entender um pouquinho o que é o Tenet. Então fica até o final desse vídeo aqui. Esses 5 passos que o Christopher Nolan costuma seguir, eles dizem muito sobre o que o diretor gosta de fazer, como ele gosta de apresentar suas histórias. Ele é um grande showman, é um cara que lida muito com a sua obra assim como um mágico, sabe? Ele gosta de brincar com as expectativas do público e tudo isso pede tanto algumas repetições como outros desafios, como por exemplo a mudança do conceito. O Christopher Nolan é um diretor de conceitos. As suas histórias geralmente partem do princípio de que ele vai apresentar para você um conceito que você ainda não viu, uma coisa nova, uma nova perspectiva. Esse é um grande desafio, afinal de contas, a cada filme que se passa, o diretor precisa fazer algumas mudanças. E eu acredito que isso aconteça, o diretor tem esse prazer gigantesco de manipulação do tempo nas suas obras, justamente pela sua formação. O Christopher Nolan, ele é formado em literatura. Então a gente pode partir do princípio que ele gosta muito de ler livros. E quem gosta de ler livros sabe que a literatura é um lugar onde o tempo, ele é completamente subjetivo. Ele pode ser transformado o tempo inteiro. Existem diversas estruturas para se contar uma história e dentro de um livro mesmo essa estrutura pode ser completamente modificada. E o grande desafio do Christopher Nolan é justamente dentro de uma estrutura hollywoodiana, onde ele trabalha com orçamentos gigantescos, apresentar essas estruturas que vão se transformando o tempo inteiro. Então ele faz um equilíbrio muito inteligente, onde ele consegue apresentar novos conceitos, assim como ele fez em A Origem, assim como ele fez em Interstellar, ele fez em Dunkirk, e no filme que deixou ele famoso, né? No Memento, foi justamente isso que ele fez, ele usou uma estrutura de tempo completamente diferente. Então o Christopher Nolan ele sempre teve um prazer enorme em brincar com o tempo dentro das suas histórias. Todos os filmes do Christopher Nolan são de certa forma dedicados a apresentar esse conceito para o público. Então a gente começa o trailer com um enigma. O que isso quer dizer? A gente começa a ser apresentado por um novo conceito. Existe uma expectativa do público que o Christopher Nolan não vai contar uma história convencional. Então a gente já clica no trailer, a gente já vai entrar na sala de cinema esperando justamente um enigma, um labirinto que vai sendo desenvolvido ao longo da história. E como ele faz isso nesse trailer aqui do Tenet? Ele começa apresentando pra gente tanto um espaço como também um enigma e o personagem. Ele faz uma escolha visual muito interessante desde o início. Quando a gente olha para uma cena como essa, com esses elementos, visualmente isso já é extremamente poderoso. Como uma forma de comprovar que a gente está vendo um trailer do Christopher Nolan, ele usa uma inversão do tempo. Então ao invés do navio estar indo para frente, ele está indo para trás. Então a gente percebe um enigma. Isso não é algo comum. Por mais que a gente esteja vendo algo que visualmente é extremamente cinematográfico, não é algo que está dentro da realidade. A gente percebe ali que já está tendo uma inversão do tempo. Só que ainda é um enigma, ainda não é apresentado um conceito. Ainda existe aquela frase que é dada entre um dos personagens em que o
Tenet é onde você vai abrir muitas portas positivas e muitas negativas. Então a gente já começa a ser apresentado a isso, o que é o Tenet. E no primeiro trailer, nós somos apresentados ao personagem do John David Washington. E quem é esse personagem? Nós descobrimos por esses primeiros frames que ele é um agente. Agora, que tipo de agente nós não sabemos. Quando a gente está pensando em filmes do Christopher Nolan, a gente já viu agentes de todos os tipos. E aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Porque como a gente foi apresentado inicialmente ao enigma daquele navio voltando para trás, a gente pode pensar, bom, o que são esses personagens? O que eles estão fazendo? Nós temos aqui tanto o John como o Robert Pattinson, que eu vou falar um pouco mais dele mais pra frente, e eles estão em uma missão. Que tipo de agentes são esses, né? Como é que eles estão indo para cima do prédio, andando no prédio dessa forma? E como a gente foi apresentado aquela estrutura estranha, a gente não sabe exatamente se eles estão voltando no tempo, se eles não estão voltando no tempo, mas se a gente analisar bem, parece que eles estão realizando algo ainda não tão especial assim, né? Porque a gente tem aqui todo esse maquinário. Então percebam que o Christopher Nolan ainda não deixou a coisa tão sofisticada assim. Ele já conseguiu conquistar nossa atenção de certa forma, só que aí a coisa vai pro lugar, né? Opa, agora a gente vai ter a apresentação do conceito, que é o Christopher Nolan no primeiro trailer, ele conta pra gente que o personagem principal, ele morre. Ele é morto aqui, ele tá em uma cena onde ele está sendo torturado e ele escolhe não entregar a sua equipe. Então é a partir dessa decisão que a gente já entende quem é esse personagem. Foi um homem, um agente que decidiu morrer ao invés de entregar os seus companheiros, e através disso ele foi selecionado para essa equipe, para o Tenet. E a gente não sabe exatamente o que é essa equipe do Tenet, né? A gente sabe que eles lidam com um conceito muito especial. E como a gente vai descobrindo isso? No trailer nós já somos apresentados ao personagem com ele fazendo várias perguntas, justamente porque ele vai de um mundo para o outro. Ele acorda depois no hospital e falam para ele, bem-vindo à vida após a morte. A gente tem também um elemento visual que fala muito sobre a história, né? Essa questão dos trilhos e dos trens, que podem estar indo tanto para frente como para trás, né? Então existe essa questão do tempo. O trem ele não muda a sua disposição, ele vai para lá e vai para cá, né? Ele vai do ponto A para o ponto B e depois ele reverte isso, ele inverte isso, né? E aí tudo é uma questão de direção. Então o lugar que o Christopher Nolan decide enquadrar o personagem antes dele morrer é importantíssimo, porque a gente já sabe que a vida dele agora vai entrar dentro do conceito que o filme tanto carrega. Então isso é muito interessante, já é uma pista visual que a gente tem aqui de que o personagem, ele agora vai viver a vida a partir de um outro espaço-tempo, a partir de uma outra forma de se lidar com esse tempo, né? A gente sabe que eles não viajam no tempo, no trailer é apresentado que o que existe é uma inversão. Então em muitos momentos as coisas que estão acontecendo, as coisas que eles estão vendo, na verdade ainda não aconteceram. É um pouco complexo, mas a gente sabe que dentro de um filme do Christopher Nolan, ele vai explicar isso através de vários personagens. Então a gente vai perceber ali alguns momentos diferentes onde esse enigma vai sendo apresentado e ele vai deixando de virar um enigma para se tornar o conceito. E aí o conceito a gente sabe, a gente vê, por exemplo, a bala voltando, é uma inversão no tempo. Ao invés de você estar tirando a bala, você está puxando ela. Uma coisa que eu acho bacana que o Christopher Nolan faz, o segundo ponto que ele gosta de fazer, é apresentar o protagonista e o seu conflito. Então a gente sabe que esse protagonista, ele foi assassinado e agora ele é um agente de uma coisa que ninguém conhece, né? Desse mundo extraordinário que a gente ainda não conhece. E o Christopher Nolan, ele apresenta muito bem e de forma muito precisa tanto o protagonista como os seus conflitos. Por mais que a gente ainda não saiba qual é a sua missão, nós sabemos em alguns diálogos que ele precisa, que ele vai enfrentar um perigo que é ainda mais perigoso do que uma guerra nuclear, por exemplo. Então a gente sabe que esse cara ele vai ter um grande desafio. E essa apresentação do diretor, ela é muito inteligente, porque a gente já sabe que a gente vai ver um filme de ação e ao mesmo tempo dentro de um conceito completamente diferente. E o terceiro ponto que ele sempre gosta de fazer é apresentar os personagens e não só eles.
mas também os atores por trás desses personagens. Então a gente sabe que vai ser um elenco de estrelas aqui, muitas vezes até não entendem o porquê eles estão participando daquele conceito, qual é a função deles, mas eles são mais uma peça no tabuleiro. Mas aí nós finalmente somos apresentados a esse conceito, nós sabemos agora que na verdade não é uma viagem no tempo, a gente sabe que a gente está visualizando algo completamente diferente. E isso acontece basicamente nesse momento aqui em que o personagem principal ele está aparentemente passando por um treinamento, né? A gente consegue perceber por esse espaço aqui que esse lugar ele não é convencional. Esse deve ser um momento inicial do filme, né? Deve ser ali no primeiro ato em que o personagem vai entendendo. Uma coisa que pode acontecer também, né? Como é uma inversão do tempo, a gente pode ver essa história, a gente pode ter essa história sendo apresentada de diferentes formas, né? O Christopher Nolan, ele gosta muito de fazer essa viagem, né? Essa inversão do tempo. Então a gente pode às vezes, como ele já fez em Memento, começar pelo fim ou começar pelo meio do filme e ir em várias direções. Isso é uma coisa que a gente pode estar aberto aí, porque o Christopher Nolan gosta de fazer isso. Nós temos também a apresentação de grandes locações, grandes cenas de ação. Então o Christopher Nolan está apresentando pra gente no trailer, basicamente, todos os pontos positivos que ele sempre enquadra dentro dos seus filmes. Ele gosta de manipular o tempo, como um bom fã da literatura. Ele gosta sempre de apresentar um novo conceito para realizar isso. Ele tem sempre uma complexidade dentro dos seus filmes, que ao mesmo tempo é facilitada por alguns personagens. Isso justamente porque os filmes dele não são nichados. Ele quer que esses filmes sejam apresentados para o maior público possível e por isso existe sim essa explicação. E no caso aqui, ele aparentemente volta para uma investigação, para uma coisa que ele ama fazer, que é trabalhar a história e o tempo dela, mudar a estrutura narrativa, mudar tudo que a gente está vendo. Então algumas pessoas falaram, se passa no mesmo universo de A Origem. Eu particularmente acredito que ele vai ter um interesse maior em apresentar um novo conceito, um novo universo. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente só vai descobrir na hora do filme. Eu acho que aqui ele está apresentando um outro degrau dessa investigação que ele vem fazendo desde o seu primeiro filme. No primeiro filme dele, ele já conta a história manipulando o tempo. E aqui, aparentemente, ele vai para um outro nível. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse trailer. Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise aqui. E se vocês gostaram, é claro, se inscrevam, que isso ajuda muito no meu trabalho. Eu vou postar também mais análises lá no meu Instagram, em @gzgustavocruz. Eu encontro vocês no próximo vídeo.